Olá, meus queridos do nono ano, tudo bem com vocês? Então, hoje estamos aqui para mais uma aula, aula 2, dando sequência ao nosso conteúdo. Sejam todos bem-vindos, espero que estejam aí ao vivo comigo. Lembrando que eu estou no chat aí, na conversa, então alguma dúvida, se quiserem perguntar algo, questionar algo, acrescentar algo ao conteúdo, coloca aí e vão interagindo comigo, tá certo? Olha só, então hoje é a aula 2, espero que esteja com seus cadernos aí, com o livro, tá? Que a gente tem muito conteúdo. Primeiro a gente vai dar uma revisada na aula passada bem rapidinho, para lembrar, né, que a gente está falando de Karl Marx e Friedrich Engels, ok? Então, esses dois personagens aqui foram os fundadores do socialismo, né? Doutrina que remete à questão da não propriedade privada, tá? Então, eles têm os seus conceitos, né? Principalmente a questão da luta de classe, levando essa classe trabalhadora a uma consciência, né, histórica sobre os seus deveres, né, e as obrigações dos seus patrões com ele, ok? E isso gera muita dúvida, gente, muita dúvida mesmo, porque algumas pessoas vão dizer, o socialismo é bom, outras pessoas, não, o socialismo é ruim. Como isso aqui, né, o ápice disso tudo foi no século XIX, a gente... Hoje, para o século XXI, a gente tem essas dúvidas se capitalismo é ruim ou não, já que a gente vive numa sociedade de todo capitalismo. Mas a gente tem a compreensão de que os estudos de Marx e de Engels são fundamentais para que a gente tenha hoje aquilo que a gente conquistou como as leis trabalhistas, tá? Se não fossem essas duas criaturinhas aqui lutando pelas leis trabalhistas, a gente não tinha esses direitos que tinha hoje, né? Não temos férias, 13º, salário maternidade, por exemplo, a mãe poder se distanciar para amamentar quando seu bebê nasce, criança não poder trabalhar, okay? Então, tudo isso foi conquistado através desses dois que iniciaram essa questão da consciência de classe, tá? Se ficou alguma dúvida, é bom que vocês me perguntem. E outra questão, assistir o filme, O Jovem Karl Marx? Gente, esse filme é muito bom. Então, eu coloquei aí a título de acrescentar, né, material para vocês. Já seria uma ferramenta a mais. Eu super indico que assistam, porque o filme vai levar vocês a entender melhor o conteúdo, tá? Assimilar melhor. É uma ferramenta, ok? Então assistam o filme, eu deixei o link aí e tal, né? Tenho essa curiosidade em outro período que não seja no horário das aulas, de assistir o filme para acrescentar aqui para vocês, tá? Então, hoje a gente vai dar uma continuidade, né? Tá nas páginas 28 a 31 do livro de vocês. Quem não tem o livro, por favor, coloque aí, tá? Professora, não tem o livro, porque aí eu tiro a foto e coloco acrescentando material, principalmente das atividades. Então, eu não quero ninguém deixando de fazer atividade porque não tem o livro. Então, se não tiver o livro, como aconteceu o estudo, eu sei que alguns livros não chegaram, então você coloca, agora eu só posso ajudar se você também me dizer que não tem o livro, tá? Então, se você não tem o livro, você coloca aí, professora, não tem o livro, eu tiro a foto das páginas e coloco a página da atividade e tudo mais, acrescentando o material, tá? Então, nós estamos aqui nos socialistas franceses. Antes de Karl Marx e Engels, que eram alemães, tá? Iniciarem o socialismo científico, existiram os socialistas franceses, que foi um grupo de intelectuais que falaram sobre a ideia socialista. Só que assim, eles não foram tidos muito a sério, começaram a ser chamados de socialistas utópicos, tá? Por que utópico? Porque o que é uma utopia? Né? O que é uma utopia, professora? Quando a gente fala, isso que você está dizendo
nunca vai acontecer. Ou seja, é uma utopia. Você está sonhando com algo que não pode acontecer. Então, o socialismo utópico foi classificado assim porque as pessoas achavam que isso não iria acontecer. Hoje, no século XXI, muitas pessoas dizem que esse socialismo aqui de Marx, né, mais na frente, quando ele vai falar sobre o comunismo, vai ser utópico, tá? Mas isso aí são umas ideias futuras. No início, o que Marx escrevia era científico, era comprovado, entendeu? Ele deixou teses, ele deixou argumentações que virou, né, algo científico. Já esses franceses, esses pensadores, eles achavam que o socialismo, ou seja, uma nova maneira de governo, iria entrar de uma maneira que não funcionou, né? Que não foi o suficiente, por isso que é chamado de utópico, tá? Então aqui, o utópico e científico, então são dois lados diferentes do socialismo. Aqui eu coloquei duas figurinhas para que vocês possam entender mais ou menos essa questão. No socialismo utópico, esses franceses, eles vão dizer que o conhecimento, por exemplo, daqueles conceitos socialistas, já ia gerar uma nova sociedade que iria mudar a forma de governo, apenas através do conhecimento desse socialismo, dessa nova maneira de governo. Já no científico de Marx e de Engels, eles vão dizer que não. Tá vendo a mãozinha aqui, ó, um dos símbolos, né, do socialismo? Eles vão dizer que os trabalhadores só vão conquistar o seu espaço se eles se revoltarem contra o sistema atual, que no caso era o capitalismo, tá? Então, sem revolução, sem revolta, não iriam ser ouvidos de maneira nenhuma pelos donos das empresas, ok? Das fábricas. Então, no utópico, se há aquele pensamento que só através de conhecimento esse sistema de governo iria mudar, e no científico, se há a ideia de uma revolução mesmo, de uma revolta dos trabalhadores para que eles possam ser ouvidos. Essa imagem, gente, é muito utilizada, por exemplo, no Enem, né? A ideia dos trabalhadores se unindo e formando o quê? O punho, uma força só. Ou seja, unindo, né, numa revolta, eles iriam formar uma voz só, uma força só, tá? E ela é muito utilizada, inclusive, para que você possa analisar ela. Então, fica aqui também a dica para o futuro Enem de vocês. Dando seguimento, nós temos aqui alguns pensadores, né, os principais do socialismo, que foi o Conde Saint-Simon, o Charles Fourier e o Robert Owen. Então, esses três aqui, todos três franceses, eles tiveram essas ideias, né, de falar da sociedade como ela seria numa nova forma de governo. E aí vamos dar, quem tiver com o seu livro aí na cabeceira, pega aí na página 28, tá? E 29, e a gente vai dar uma pequena lida nesses pensadores. Então, o Conde Saint-Simon, ele era bem defensor das ideias liberais, aquelas ideias iluministas, né, que já rodavam ali na França desde do século XVIII, tá? Então, ele defende que os trabalhadores eles poderiam chegar realmente no poder se toda a sociedade tivesse uma visão igualitária, tá? Então, a equilibrar o poder de maneira que os trabalhadores, que a outra classe, ela possa ser vista também, e não só quem está no poder, ok? O Charles Fourier, ele defendia que tanto a produção quanto as ferramentas usadas fossem coletivas. Então, não deveria ter um patrão que explorasse o trabalhador, mas deveriam ter pessoas ali que manuseassem esses meios de produção sem ter essa cobrança de um patrão, de alguém que está ali no poder explorando, tá?
E o Robert Owen, ele falava de uma produção igualitária, sem diferenças étnicas e religiosas também. Lembrando, gente, que esse período que eles estão aqui na França, a igreja ela ainda era muito vista como uma referência de poder, viu? Então, o clero era algo que ainda estava ali, era poderoso, então influenciava muito nas decisões. E aquela população mais carente, mais pobre, né, aqueles trabalhadores que vinham, né, do rural para o urbano, eles ainda tinham uma visão muito apegada à igreja. Então, a igreja, ela ditava muitas regras e eles se sentiam ali numa posição muito inferior, tá? Então, para o Robert Owen, essa igreja, né, e essas diferenças também étnicas que já tinha na época já tinha negros na França, por exemplo, e outras etnias que já estavam lá, e eles achavam que não deveria ter, não é porque você é de outro país ou porque você é negro e tal, que você também fosse menosprezado. Lembrando, gente, que aqui as ideias iluministas estão em alta, tá? Então, o que é que o iluminismo prega? Né? Igualitário. Tudo tem que ser igualitário, ou seja, as pessoas, elas têm que ter uma igualdade nos direitos. Então, os direitos civis têm que ser igualitários para todos, ok? Então, é mais ou menos isso que os três defendem. Vamos pensar agora junto com o Romer, né? Por que as mudanças acontecem? O socialismo utópico, tanto o científico como o utópico, eles queriam uma mudança, ok? Mudança na forma de governo. Que, na verdade, essa mudança ela não só iria acontecer na forma de governo, mas essa mudança aqui, ela iria também ser social, religiosa, econômica, muitas coisas iriam mudar através dessas revoluções aí socialistas. Então, por que era necessário as mudanças? Porque as mudanças teriam que acontecer. Então, toda sociedade, gente, passa por mudanças. Isso desde os primórdios. Então, a gente viu que quando um governo, uma forma, né, de administração já não é o suficiente para aquela sociedade, outras formas vão se recriando, vão se adaptando. E isso é uma mudança, tá? Isso vai influenciar no dia a dia das pessoas. A Idade Média influenciou muito na cabeça daquela população que achava que toda a vida dela estava voltada para a igreja, para Deus, para a ideia de que você tinha que ser perdoado, para a ideia do castigo, do inferno, né? Que você estava em pecado, e esse pecado era uma palavra que causava pânico. Então, era uma mudança. Quando se sai desse período da Idade Média para a modernidade, se há uma mudança enorme na população que estava acostumada, né, a ser dominada ali por um pensamento religioso, tá? Então, as mudanças sociais, elas são necessárias para que esse estado, esse país, ele possa se renovar na forma de governo, se renovar nas artes, se renovar na maneira que vai se vestir, que vai se comportar, naquilo que eles acham que é importante, né? Então, se as mudanças, elas são necessárias e elas fazem parte da sociedade. Às vezes a gente pensa assim, né? Pra quê? Não tá bom do jeito que tá? Tá tudo bom, não vou mudar nada. Então, se fulano tá no governo, tá bom? Tá, mas tá bom para você, para o outro não tá bom. Se há mudanças, tá entendendo? Há mudanças, elas vão acontecendo. Então, os nossos avós, por exemplo, eles nunca imaginaram que a gente ia viver uma era digital. Houve essa mudança tecnológica e hoje estamos aí totalmente envolvidos. Inclusive, eles estão tentando se adaptar a essa era digital, principalmente nesse momento de pandemia, que muitos não têm acesso aos familiares. Eles estão se vendo ali com um celular, um computador, uma maneira de estar perto dos seus familiares. Então,
é uma mudança, gente. A gente vive em constante mudança, tá? E essas mudanças, elas mudam também a maneira da gente ver o mundo, né? Então, ela não muda só os aspectos físicos, ela muda também o pensamento da humanidade, de alguma forma. Tá? Professora, mas isso é 100%? Não, nada é 100%, tá? Então, a Revolução Inglesa, por exemplo, mudou a forma como a Inglaterra, ela via sua forma de governo e influenciou até hoje aquela população que ela não se vê mais, apesar deles amar a rainha, boa parte da população, né, ama a rainha, os seus súditos são realmente súditos de uma nobreza, mas eles não querem que a rainha tome decisões políticas. Quem é que toma as decisões políticas? O primeiro-ministro. Então, desde a Revolução Inglesa, que o parlamento, juntamente com o primeiro-ministro, é quem toma as decisões políticas, econômicas do país, né? Então, se houve essa mudança no pensamento daquela população daquele país. E hoje, continuam essas mudanças, a gente vai mudando nossa maneira de pensar. Às vezes a gente se torna mais egoísta, menos egoísta, a gente fala muito hoje em pensar no próximo, se colocar no lugar do outro, em altruísmo, né? Mas isso, gente, faz parte de mudanças, são as mudanças acontecendo na nossa vida. São fatos que acontecem que faz com que o nosso pensamento reflita, né, e traga essas mudanças também no nosso íntimo como ser humano, tá? Então, as mudanças, elas são importantes para mudar sistemas, são importantes para que acrescentem coisas novas e são importantes para que o ser humano ele também passe por transformações no seu íntimo, tá? Eu espero que vocês estejam aí entendendo, mas qualquer coisa fala aí comigo, tá? Não deixa aí na dúvida não, ok? Então, gente, os sinais da mudança social. Segundo Marx e Engels, e aí a gente vai voltar para os dois, né? Não sei se está dando para vocês ver direito, né? Esse slide eu vou acrescentar aí para vocês terem acesso, tá? Então, revolução, rebelião e revolta seriam sinais de mudança, né? Aqui a gente vê atrás, tem falando em resistência, né? Tem um triângulo falando, sempre vai haver aqueles que vão resistir à mudança e sempre vai haver aqueles que querem uma mudança social e esses são os meios, né? Que segundo Marx essa mudança chegaria. Então, a revolução seria mudar o sistema com alternativas, não necessariamente uma revolução sangrenta, né? Ou vocês acho que já estudaram, vão estudar a Revolução Gloriosa, que tem esse nome porque não houve derramamento de sangue, mas se houve o quê? Uma população que fez uma revolução através de quê? De seus atos, de palavras, mas não houve necessariamente o uso de armas nem de mortes, tá? Nós temos uma rebelião, né, contra o sistema para criar outras alternativas também. E nós temos uma revolta que seria destruir o sistema sem alternativas. Então, na rebelião, as pessoas geralmente já têm um pensamento de criar uma outra alternativa de governo, outra forma, né, de se governar. Na revolta, geralmente eles não têm alternativas, eles estão revoltados. Já viu aquela assim, fulano está revoltado. Está revoltado com o quê? Com tal coisa, mas fulano não sabe o que fazer para mudar tal coisa. Então é mais ou menos isso, tá? E na revolução, né, existe sim uma alternativa, existe provavelmente um líder que está ali movimentando essa revolução para se criar, né, um novo sistema. Então ele já tem na sua cabeça ali como seria um novo sistema. Que aqui, gente, seria o caso de Karl Marx e Engels. Eles já tinham como seria esse novo sistema, tudo certinho lá programado. E ele achava que por meio dessa revolução, eles iriam criar esse novo sistema, tá? Entenderam? Lembrando que sempre por trás vai haver a resistência, aqueles que não querem nenhuma dessas três formas de mudança social, tá? Gente,
a consciência é um produto social. Então, quando a gente fala de consciência, a gente também está falando de Karl Marx e Engels, porque eles criaram esse termo de consciência de classe, né? De alienação, que é essa falta que a gente tem de consciência, esse Maria vai com as outras, tá? Então, a consciência é um produto social. A gente vê aqui a foto do Homer, né, com a latinha de tinta para pichar algo, e o autor do livro ele traz essa reflexão. Será que você é consciente por si mesmo, por suas próprias atitudes, ou porque o meio social lhe influencia a ser consciente? Voltamos àquela questão que ano passado a gente estudou muito, né, de moral, de ética e tal. Então, o meio social que a gente vive, ele com certeza influencia nas nossas tomadas de decisões. Então, quando ele fala que a consciência é um produto social, é porque nós estamos influenciados pela nossa família, pela nossa religião, pela mídia, né, os jornais, a internet, os meios sociais. Ele influencia demais as nossas tomadas de decisões, tá? Então, quando você vê muito uma coisa ali no celular, no Facebook, você começa a criar uma opinião sobre aquilo. Porque você está vendo tanto as pessoas falando, que você também começa a tomar a sua própria consciência, né, sobre determinado assunto, tá? Então, a consciência é realmente um produto social. Você realmente é influenciado nas suas tomadas de decisões por causa do meio social que você vive, tá? Então, a decisão do Bartley de pintar, pichar, não, o muro, né, é uma decisão dele? Mas ele está sendo influenciado pelo meio que ele vive? Sim. Um está influenciando de que pichar é legal, outro está dizendo, não, moralmente você não pode fazer isso, tá? Existem cantos que você não pode pichar, você tem que escolher um local. Pichação pode ser arte, mas também pode ser crime. Então, a consciência do Bartley aqui vai ser influenciado por vários grupos aqui que vai, né, estar ali falando na cabecinha dele. Se ele vai fazer ou não, aonde ele tem que fazer ou não, tá? Espero que isso tenha ficado entendido para vocês. E, gente, gratidão pela aula de hoje, né? Que vocês tenham um bom final de semana, bons estudos. Por favor, entre em contato comigo se ficou alguma dúvida ou se você quer acrescentar algo, eu vou adorar ouvir sua opinião também, tá? Tchau!